Ela subiu ao sótão para buscar enfeites e, entre jornais velhos, encontrou um sapatinho com fita azul, um detalhe doce que pediu explicação. O sótão da casa da família Nóbrega, em Curitiba, era um espaço que guardava não apenas objetos, mas também o tempo. Em 2025, Beatriz Nóbrega, uma professora de artes com seus 30 e poucos anos, decidiu enfrentar a poeira e a desordem para resgatar as caixas de enfeites de Natal que anualmente repousavam no alto da casa. Era um ambiente com cheiro de madeira antiga e papel envelhecido, onde raios de sol, filtrados por uma pequena janela, iluminavam as partículas de poeira suspensas no ar, criando uma atmosfera de passado esquecido. Entre móveis cobertos por lençóis e pilhas de jornais amarelados, Beatriz, com sua busca prática, não esperava que uma simples tarefa doméstica a levaria a uma descoberta capaz de redefinir sua própria história. Beatriz sempre se considerou uma filha única, uma posição que, ao longo dos anos, gerou nela uma sensação sutil de incompletude. Havia uma falta de algo que não sabia nomear. Um vazio que parecia ecoar o silêncio de seus pais sobre o passado mais distante da família. Ela os amava, mas percebia uma reticência em compartilhar certas memórias, o que a fazia sentir-se uma filha única oficial, como se houvesse uma história não contada, um capítulo oculto que ela não tinha permissão para acessar. Essa percepção alimentava um desejo latente de entender o que estava por trás desse silêncio, de preencher as lacunas que sentia em sua própria identidade. Enquanto movia caixas e afastava pilhas de objetos esquecidos, o olhar de Beatriz recaiu sobre um pequeno embrulho, parcialmente escondido sob jornais datados de 1992. Não era uma caixa de enfeites, nem um objeto familiar. Ao desembrulhá-lo, revelou-se um sapatinho de bebê. Era feito de couro branco, com um delicado bordado azul na parte superior e uma fita azul amarrada no cadarço, exalando um inconfundível cheiro de naftalina. A fita azul, em particular, um detalhe tão específico e terno, contrastava fortemente com o ambiente empoeirado e a natureza utilitária dos outros objetos do sótão. Aquele sapatinho não pertencia a ela. Era muito pequeno e os pais nunca mencionaram que ela tivesse um irmão ou irmã. A curiosidade de Beatriz se acendeu, impulsionada pela incongruência do achado. Ao examinar o sapatinho mais de perto, sentindo a textura macia do couro e o peso leve do objeto em suas mãos, Beatriz percebeu algo dentro dele. Com cuidado, ela puxou um pequeno pedaço de papel, amarelado pelo tempo e dobrado várias vezes. Ao abri-lo, uma única palavra escrita à mão se revelou: Otávio. A simplicidade da inscrição era desconcertante. Quem era Otávio? Por que seu nome estava em um sapatinho de bebê guardado em segredo no sótão da casa de seus pais? A descoberta transformou uma tarde de arrumação em um portal para um mistério familiar. As perguntas surgiram em sua mente com uma clareza inesperada, desafiando a narrativa de sua vida que ela sempre conhecera. Aquele sapatinho, com seu cheiro de naftalina e seu nome enigmático, era agora a primeira peça de um quebra-cabeça que Beatriz sentia que precisava resolver. Após a descoberta do sapatinho e do nome Otávio, Beatriz sentiu uma urgência em confrontar seus pais. Aquele pequeno objeto havia desestabilizado a narrativa de sua vida, e o silêncio deles era agora insuportável. Em um jantar familiar, ela escolheu o momento que julgou mais adequado, após os pratos serem recolhidos, e com uma voz mais firme do que esperava, colocou o sapatinho sobre a mesa de jantar. A reação foi imediata e visível. Seus pais, que antes conversavam sobre amenidades, paralisaram. O pai, com uma expressão que oscilava entre surpresa e apreensão, desviou o olhar. A mãe,
por sua vez, levou a mão à boca, seus olhos marejados, revelando uma dor antiga que Beatriz nunca havia presenciado. Beatriz perguntou diretamente sobre Otávio, sobre o sapatinho e por que ele estava escondido no sótão. A resposta foi um silêncio pesado, mais eloquente do que qualquer palavra. O pai pigarreou, tentando mudar de assunto, enquanto a mãe apenas balançava a cabeça negativamente, incapaz de proferir uma única frase. A evasão era palpável. Eles se recusaram a dar qualquer explicação, a confirmar ou negar a existência de Otávio. Para Beatriz, essa recusa era a primeira grande barreira, um muro intransponível que confirmava suas suspeitas mais profundas. A sensação de ser uma filha única oficial se intensificou, agora com a dolorosa certeza de que um segredo significativo havia sido deliberadamente mantido dela. A frustração de Beatriz era imensa. O desejo de compreensão se chocava contra a parede do silêncio familiar, reforçando a ideia de que a verdade estava ali, mas era proibida. Com o silêncio dos pais, Beatriz se viu diante de um dilema ético complexo. A busca pela verdade se tornava uma investigação de um segredo familiar que seus pais, claramente, desejavam manter enterrado. Ela ponderou sobre o impacto que suas ações poderiam ter na dinâmica familiar, sobre a dor que poderia causar ao desenterrar memórias que talvez fossem dolorosas demais para seus pais. Havia um conflito interno, o respeito pela privacidade e pelo desejo de seus pais de preservar um passado escondido versus sua própria necessidade visceral de compreender sua história e identidade. Ela se perguntava se tinha o direito de invadir essa esfera tão íntima. A possibilidade de uma adoção não finalizada, de um irmão que poderia ter existido, gerava uma série de questionamentos sobre quem ela era e de onde vinha a falta que sentia. Não era uma busca por vingança ou acusação, mas por clareza. A falta que a acompanhava desde a juventude, agora com um nome e um rosto potencial, e o silêncio obstinado de seus pais, que se recusavam a oferecer qualquer contexto ou explicação, foram os catalisadores para a decisão de Beatriz de seguir em frente. Ela percebeu que essa busca não era apenas sobre um segredo familiar, mas sobre uma parte de sua própria história que estava incompleta. O desconforto que sentia há anos precisava de uma explicação, de um nome, de uma verdade que pudesse preencher aquele vazio. A decisão não foi tomada de forma impulsiva, mas com uma determinação calma, impulsionada pela necessidade de compreensão e não por um desejo de confrontação. Ela precisava entender o porquê, a história por trás daquele sapatinho e daquele nome. Com a decisão tomada, Beatriz começou a organizar suas ideias de forma metódica. Ela pegou um caderno e listou os fatos concretos que possuía. O sapatinho de couro branco com bordado azul, o cheiro de naftalina que sugeria uma idade considerável, a fita azul, o pequeno papel com o nome Otávio e a data dos jornais encontrados no sótão, que indicavam o ano de 1992. O sótão em si era um local-chave, não apenas pelo achado, mas como o esconderijo de um segredo. Ela começou a traçar um mapa mental das perguntas que precisavam de respostas. Quem era Otávio? Ele era um irmão? O que aconteceu com ele? Por que seus pais o esconderam? A investigação inicial de Beatriz era um processo de conectar essas poucas peças, tentando visualizar o panorama geral antes de dar o próximo passo. Ela sabia que precisaria de mais informações, de fontes externas, para começar a desvendar o mistério que o silêncio de seus pais havia apenas aprofundado. Com a determinação de desvendar o mistério que seus pais se recusavam a tocar, Beatriz iniciou sua própria investigação. Seus primeiros passos foram cautelosos, mas metódicos.
Ela começou pesquisando online, buscando por registros públicos de nascimentos ou adoções de 1992 em Curitiba, mas rapidamente percebeu que a maioria dessas informações não estava disponível abertamente ao público ou exigia dados específicos que ela não possuía. As buscas em arquivos digitais de jornais da época também se mostraram infrutíferas para um nome tão comum como Otávio, sem um sobrenome que pudesse direcionar a pesquisa. Beatriz então se voltou para métodos mais tradicionais. Visitou algumas bibliotecas públicas, consultando microfichas de edições antigas de jornais locais, na esperança de encontrar alguma notícia ou anúncio que pudesse estar ligado a um bebê abandonado ou a um processo de adoção incomum. A dificuldade era evidente. A quantidade de material era vasta e desorganizada para uma busca tão específica e sem referências claras. As horas passadas empoeirada entre volumes antigos e telas de leitores de microfilme, sem resultados concretos, reforçaram a complexidade de sua tarefa. Ela percebeu que precisaria de uma abordagem mais direta, buscando fontes que lidassem diretamente com registros civis. Foi essa percepção que a levou ao cartório de registro civil da região. O ambiente era exatamente como Beatriz imaginava. Um espaço burocrático, com balcões altos, cheiro de papel e carimbo e o som abafado de máquinas de escrever antigas e conversas em voz baixa. Após esperar sua vez, ela foi atendida por Dona Norma, uma funcionária com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, que parecia personificar a própria instituição. Metódica, atarefada e, a princípio, pouco receptiva a pedidos fora do usual. Beatriz, com sua sensibilidade habitual, explicou sua situação de forma concisa e respeitosa, sem dramatizar, mas transmitindo a seriedade de sua busca. Ela mencionou o sapatinho, o nome Otávio e a data de 1992, enfatizando que buscava informações sobre um possível registro de nascimento ou processo de guarda que pudesse ter ocorrido naquele ano. Dona Norma, inicialmente resistente e citando regras de privacidade e a dificuldade de buscar registros tão antigos, sem dados completos, começou a ceder à persistência educada e à genuína angústia de Beatriz. A funcionária, após um suspiro, concordou em fazer uma busca manual nos livros de registros daquele período, um processo que levaria tempo e exigiria paciência. Alguns dias depois, Beatriz recebeu uma ligação de Dona Norma. Ao retornar ao cartório, a funcionária, com uma expressão de quem havia desvendado um pequeno mistério, apresentou a Beatriz uma guia de registro não concluída. Era um formulário antigo, amarelado, com campos preenchidos a caneta e outros em branco. O nome Otávio estava claramente escrito na seção destinada ao nome da criança, e a data, inconfundível, era de 1992. O termo não concluída significava que o processo de registro, por algum motivo, não havia sido finalizado. Não havia nome de pais registrados, nem local de nascimento oficial, apenas o nome e a data de tentativa de registro. Para Beatriz, era uma prova irrefutável. Otávio existiu, e seus pais haviam iniciado um processo que, por alguma razão, foi interrompado, exatamente no ano em que os jornais do sótão indicavam. A conexão com os jornais velhos, datados de 1992, que envolviam o sapatinho, agora se fechava com a data do documento oficial, solidificando a linha do tempo do segredo. Enquanto Beatriz examinava o documento, processando a informação, Dona Norma, com um esforço de memória, fez uma menção casual. Lembro-me vagamente de algo naquela época, ela comentou pensativa. Um caso que envolvia crianças e a rodoviária. Não era comum. Muitos processos de guarda e adoção passavam por aqui, mas alguns tinham detalhes que ficavam na memória.
Acho que havia um abrigo por perto naquela época que lidava com esses casos mais delicados. Talvez você devesse tentar lá, se ainda existir. A menção da rodoviária e de um abrigo plantou uma nova e crucial semente na mente de Beatriz. Era uma pista tênue, quase um sussurro do passado, mas que apontava para uma nova direção, um novo local para continuar sua busca por Otávio e pela verdade. A menção de Dona Norma sobre a rodoviária e um abrigo de crianças em 1992 ressoou na mente de Beatriz como um eco do passado. Era uma pista concreta, uma direção a seguir que quebrava o impasse do silêncio de seus pais. Com o endereço aproximado do antigo abrigo em mãos, fornecido pela funcionária do cartório, e a imagem da rodoviária como um ponto central daquele período, Beatriz decidiu que seu próximo passo seria revisitar esses locais, buscando vestígios e memórias que pudessem preencher as lacunas de sua história. A antiga rodoviária de Curitiba, em 2025, apresentava um contraste marcante com a imagem que Beatriz construía mentalmente de 1992. Embora modernizada em alguns aspectos, com novas lojas e painéis digitais, a estrutura principal ainda carregava a arquitetura robusta e funcional dos anos 70, que certamente estava presente em sua forma original na época do abandono de Otávio. O burburinho de passageiros, o cheiro de lanchonete e o ronco dos motores dos ônibus criavam uma atmosfera de constante movimento, dificultando a visualização de um evento tão delicado e silencioso como a despedida de um bebê. Beatriz caminhou pelos corredores, observando os rostos apressados, tentando imaginar o cenário de 33 anos antes. Ela buscou por placas antigas, por qualquer detalhe que pudesse ter permanecido inalterado. Mas o tempo e as reformas haviam apagado muitos dos traços que poderiam servir de ponte para o passado. A vastidão do lugar, que um dia foi um ponto de partida e chegada para milhares de vidas, agora parecia impessoal e indiferente ao drama que ali poderia ter se desenrolado. Foi em um canto mais afastado, próximo a uma área de carga e descarga que parecia menos afetada pelas modernizações, que Beatriz notou um homem idoso, sentado em um banco de madeira, observando o movimento com uma calma quase meditativa. Seu Álvaro, como ela viria a descobrir, era um porteiro ou segurança que trabalhava ali há décadas, uma figura que parecia ter se fundido à paisagem da rodoviária. Ele tinha cabelos brancos ralos, um rosto marcado por rugas profundas e um olhar que carregava a experiência de muitos anos de observação. Beatriz se aproximou com cautela, apresentando-se e explicando seu propósito de forma objetiva, mas com a sensibilidade necessária para abordar um estranho com uma história tão pessoal. Ela mencionou o ano de 1992, o nome Otávio e a conexão com um bebê deixado na rodoviária. Inicialmente, seu Álvaro pareceu distante, sua memória fragmentada pela passagem do tempo e pela quantidade de pessoas e eventos que testemunhou. Ele balançou a cabeça, dizendo que muita coisa aconteceu por aqui, moça. É difícil lembrar de tudo. A resistência era evidente, e Beatriz sentiu um desânimo inicial, mas decidiu insistir. Ela descreveu o sapatinho de couro branco com fita azul, o detalhe que a havia impulsionado a toda aquela busca. Mencionou o cheiro de naftalina e a guia de registro não concluída do cartório. A combinação desses detalhes, especialmente o ano e a imagem de um bebê, pareceu acender uma pequena chama na memória de seu Álvaro. Seus olhos, antes vagos, fixaram-se em um ponto distante, como se estivesse revendo cenas antigas. Um sapatinho. Azul. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Lembro-me de um caso, sim. Não era todo dia que um bebê era deixado assim. A gente via de tudo, mas criança pequena era mais raro e sempre mexia com a gente. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e então continuou.
as palavras vindo com um pouco mais de fluidez. Havia um abrigo, sim, bem aqui perto. Não era grande coisa, mas cuidavam das crianças que não tinham para onde ir. A gente chamava de Casa da Esperança, se não me engano. A assistente social de lá, uma moça chamada Lila, vinha sempre aqui, especialmente quando tinha esses casos mais complicados. Ela era muito dedicada. Lembro dela vindo buscar o bebê, sim, um menininho. Acho que era 1992 mesmo, ou por ali. Seu Álvaro não tinha o sobrenome de Lila, nem o endereço exato do abrigo, que há muito tempo havia sido desativado ou transferido para outro local. No entanto, a menção da Casa da Esperança e do nome Lila, a assistente social, era a pista mais concreta que Beatriz havia obtido até então. A memória de seu Álvaro, embora fragmentada, estava cheia de detalhes humanos e emocionais, confirmando a existência de Otávio e a linha do tempo. Para Beatriz, a conversa com seu Álvaro era mais do que uma simples troca de informações. Era a validação de que sua busca não era em vão, de que havia uma história real por trás do sapatinho. A pista do porteiro era crucial, direcionando-a à pessoa que provavelmente detinha as informações mais importantes para a próxima etapa de sua descoberta. A assistente social Lila, a guardiã dos registros e das histórias daquelas crianças, era agora o foco principal de sua investigação. Com o nome Lila, a assistente social de 1992 em mãos, Beatriz enfrentou o desafio de encontrá-la. A busca por uma profissional aposentada, cujo paradeiro era desconhecido há mais de 3 décadas, exigiu persistência. Beatriz começou consultando associações de assistentes sociais e registros profissionais antigos, mas a maioria das informações estava desatualizada ou não era de acesso público. Ela ligou para instituições que poderiam ter empregado Lila no passado, enfrentando a burocracia e a dificuldade de localizar alguém após tanto tempo. A perseverança de Beatriz foi recompensada quando um antigo funcionário de um abrigo de crianças, que havia sido reformado em Curitiba, recordou-se vagamente de Lila. Ele a descreveu como uma profissional dedicada e discreta e forneceu uma pista crucial. Lila havia se mudado para um bairro mais afastado após a aposentadoria, para ficar perto da irmã. Com essa informação, Beatriz conseguiu, através de registros públicos, localizar um endereço que parecia coincidir. A casa de Lila era modesta, com um jardim bem cuidado e uma varanda florinda. Com o sapatinho de Otávio e a guia de registro incompleta em mãos, Beatriz tocou a campainha. A porta foi aberta por uma senhora de cabelos brancos e olhos atentos, que a convidou a entrar com uma gentileza contida. O encontro ocorreu na sala de estar de Lila, um ambiente acolhedor. Beatriz, com a voz carregada de emoção, começou a narrar sua história. Ela apresentou o sapatinho de couro branco com bordado azul, explicando sua descoberta no sótão e o papel com o nome Otávio. Em seguida, mostrou a guia de registro não concluída do cartório, datada de 1992, e compartilhou o relato de seu Álvaro sobre o bebê deixado na rodoviária e a assistente social que o havia acolhido. Lila ouvia com atenção profunda, seus olhos fixos em Beatriz. À medida que a jovem falava, uma expressão de reconhecimento e tristeza começou a se formar no rosto da assistente social aposentada. Quando Beatriz terminou, um silêncio preencheu a sala. Lila respirou fundo, como se estivesse acessando memórias antigas e delicadas. Sim, ela confirmou, sua voz suave, mas firme. Eu me lembro de Otávio. Lembro-me muito bem daquele caso. Foi um dos que mais me marcaram em toda a minha carreira. Lila confirmou a existência de um processo de guarda interrompido, referente a um bebê chamado Otávio, em 1992. Ela explicou que naquela época era comum que crianças fossem deixadas em locais públicos e que a rede de assistência social
embora limitada, tentava oferecer o melhor acolhimento. Era um tempo diferente, ela ponderou. As famílias tinham menos apoio e o estigma era muito grande. Muitos pais, em desespero, tomavam decisões difíceis. Ela ressaltou a sensibilidade do caso, explicando que sua prioridade era o bem-estar da criança e a confidencialidade das informações dos pais biológicos. O dilema ético de compartilhar detalhes tão íntimos era evidente em suas palavras. Lila descreveu Otávio como um bebê saudável e tranquilo, que passou um tempo no abrigo sob seus cuidados. Ela lembrou-se do carinho da equipe e da esperança de que ele encontrasse uma família amorosa. A interrupção do processo de guarda, segundo ela, foi um evento doloroso, pois significava que os pais biológicos haviam tomado uma decisão e a criança seria encaminhada para a adoção. O caso de Otávio havia permanecido vívido em sua memória. Percebendo a sinceridade de Beatriz, a dor genuína em sua busca e a ausência de qualquer desejo de vingança, Lila sentiu que era o momento de compartilhar a verdade completa. Ela compreendeu que a busca de Beatriz não era uma invasão, mas uma necessidade profunda de compreensão e de preenchimento de uma lacuna em sua própria história. Beatriz, disse Lila, com um olhar compassivo, eu guardei alguns documentos e fotografias desse caso. Não costumo fazer isso, mas algo me dizia que essa história precisava ser preservada, talvez para um dia ser contada. Eles podem esclarecer tudo o que você procura. Com essas palavras, Lila se levantou e caminhou até uma estante antiga, de onde retirou uma pasta amarelada e empoeada, um tesouro de memórias guardado por décadas. Aquele gesto selava a confiança mútua e abria as portas para as revelações mais profundas que Beatriz estava prestes a descobrir. Lila, com um misto de tristeza e alívio visíveis em seu semblante, estendeu a Beatriz uma pasta antiga. O objeto, de um tom bege desbotado e com as bordas desgastadas pelo tempo, parecia pesado. Não apenas pelo conteúdo, mas pela carga de memórias que guardava. Era um tesouro de papéis e fotografias que haviam sido preservados por mais de 3 décadas, esperando o momento certo para serem revelados. Beatriz estendeu a mão, sentindo o peso do material envelhecido, e um arrepio percorreu seu corpo. A expectativa era quase insuportável, misturando-se com um medo latente do que aquelas páginas poderiam revelar sobre a história que seus pais haviam mantido em segredo. O suspense preencheu o ambiente da sala de Lila, que observava Beatriz com uma expressão compassiva, ciente do impacto que a verdade teria. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Beatriz abriu a pasta. O som suave do papel antigo se desdobrando ecoou no silêncio. No interior, entre documentos e formulários que pareciam pertencer a um passado distante, ela encontrou um pequeno maço de fotografias. Eram polaroids, amareladas e com as bordas brancas já um pouco desbotadas, mas as imagens ainda eram nítidas. A primeira foto que Beatriz pegou mostrava um bebê. Um menino pequeno, de olhos grandes e curiosos, envolto em um cobertor. A imagem, embora antiga e com a qualidade característica das polaroids, trazia à tona a realidade tangível do segredo. Era Otávio, o rosto do irmão que ela nunca conheceu, um rosto que existia além do nome no papel e do sapatinho no sótão. Havia outras fotos, uma do bebê em um berço simples no que parecia ser o abrigo, outra talvez na rodoviária, em um carrinho improvisado. Cada imagem era um fragmento de vida, uma prova irrefutável da existência de Otávio. A visão do bebê causou um impacto profundo em Beatriz. Um nó se formou em sua garganta e lágrimas silenciosas começaram a rolar por seu rosto. As imagens confirmavam não apenas a existência de um irmão, mas também a dura realidade de seu abandono.
Entre as polaroids e outros papéis, Beatriz encontrou uma carta. Era um envelope simples, sem remetente, mas com o nome do abrigo escrito à mão. Ao abri-la, ela reconheceu a caligrafia de sua mãe, misturada com algumas frases que pareciam ter sido escritas por seu pai. A carta, datada de 1992, era endereçada à assistente social do abrigo e revelava o motivo da desistência dos pais de Beatriz em relação a Otávio. As palavras, embora carregadas de uma dor evidente, eram claras e diretas. Seus pais, ainda jovens na época, expressavam o medo avassalador de perder a estabilidade financeira e social que haviam conquistado com muito esforço. A carta falava sobre a pressão da época, o estigma de ter um filho fora do casamento ou em uma situação de vulnerabilidade e a percepção de que não teriam condições de oferecer a Otávio o futuro que ele merecia, sem comprometer a própria subsistência e a de Beatriz, que já estava a caminho. Eles mencionavam a dificuldade de conciliar o trabalho com a criação de um segundo filho, as dívidas, a falta de apoio familiar em um contexto de julgamento social. A dor da decisão, a angústia de abrir mão de um filho, transparecia em cada linha, uma confissão de vulnerabilidade e desespero. A carta não era um pedido de desculpas, mas um registro de um momento de extrema dificuldade e uma tentativa de justificar uma escolha que os assombraria por toda a vida. A leitura da carta foi o clímax emocional da jornada de Beatriz. Uma mistura complexa de sentimentos a invadiu. Havia uma dor profunda pelo bebê Otávio por ter sido abandonado e uma raiva inicial pela mentira e pelo segredo mantido por tantos anos. No entanto, essa raiva logo deu lugar a uma tristeza mais abrangente, uma compreensão dolorosa da vulnerabilidade de seus pais. Ela visualizou seus pais, jovens e assustados em 1992, confrontados com uma decisão quase impossível, presos entre o amor por um filho e o medo da ruína. O silêncio deles, que antes era uma barreira intransponível, agora fazia sentido como um escudo para proteger a si mesmos da vergonha e da dor, e para proteger Beatriz de uma verdade que julgavam pesada demais. A ferida era profunda. A constatação de que ela havia tido um irmão que não conheceu e que seus pais haviam carregado um fardo tão grande sozinhos era avassaladora. Mas junto com a dor veio uma nova camada de compreensão. Aquele não era um ato de crueldade, mas de desespero. Uma escolha feita sob pressão extrema que resultou em uma vida de segredo e arrependimento. A verdade, finalmente revelada, era um peso, mas também uma libertação, dando nome e contexto à falta que Beatriz sentia há tanto tempo. Após a intensa revelação das polaroids e da carta dos pais, Beatriz sentiu o peso da verdade, mas também uma nova urgência. A dor da descoberta do passado de Otávio, de seus pais e de si mesma, deu lugar a uma necessidade premente de saber sobre o presente. Ela havia desvendado o mistério de quem Otávio era, mas agora precisava descobrir quem ele havia se tornado. A busca não era mais por um segredo enterrado, mas por uma conexão viva, por um irmão que existia em algum lugar. A imagem do bebê nas fotos e as palavras da carta haviam criado um elo indissolúvel, e Beatriz sentia que sua própria história só estaria completa ao encontrar Otávio. Lila, a assistente social, percebendo a profundidade da necessidade de Beatriz, ofereceu mais uma peça do quebra-cabeça. Com a mesma calma e sensibilidade com que entregou a pasta, ela revelou o desfecho do processo de Otávio. Depois que seus pais biológicos desistiram da guarda, Otávio foi encaminhado para adoção. Ele foi adotado por uma família muito amorosa, que vivia no interior do estado. Eles o levaram para uma cidade pequena, onde ele cresceu. Pelo que soube, eles o chamavam de Tavo, um apelido carinhoso. Lembro-me de ter visto uma notícia anos depois de que ele havia se tornado músico, tocando em bares locais. A vida seguiu seu curso para ele, em um novo lar.
A informação de Lila não era detalhada em termos de endereço ou sobrenome, mas fornecia uma direção clara. Tavo, músico, no interior. Era um fio, tênue, mas real. Com essas poucas, mas valiosas informações, Beatriz iniciou uma nova fase de sua busca, agora focada no presente. Ela utilizou a internet, pesquisando por Tavo Músico, em cidades do interior do Paraná. A busca foi minuciosa, passando por plataformas de vídeos, redes sociais de músicos independentes e agendas de bares. Após algumas horas, um perfil chamou sua atenção. Era um vídeo simples, gravado em um bar com iluminação ambiente. Um homem, com cerca de 30 e poucos anos, cabelos escuros e olhos expressivos, tocava violão e cantava uma melodia suave e envolvente. O nome no perfil era Tavo. Enquanto assistia, algo na melodia da canção tocou Beatriz de uma forma inexplicável. Não era uma música que ela conhecesse, mas havia nela uma familiaridade, um eco distante que parecia vibrar em sua memória. A melodia era melancólica e bonita, com uma estrutura que parecia conhecida. A melodia do vídeo evocava uma lembrança específica, quase esquecida, que Beatriz guardava de sua infância. Ela se recordou de um caderno antigo, de capa dura e páginas amareladas, que seu pai mantinha guardado em uma gaveta trancada em seu escritório. O caderno, que exalava um leve cheiro de mofo e papel velho, era um objeto que ela havia visto poucas vezes, sempre sob o olhar protetor do pai, que parecia atribuir-lhe um valor sentimental muito particular. Ela se lembrava de ter folheado algumas páginas quando criança, vendo desenhos e o que pareciam ser anotações musicais. Uma caligrafia elegante e precisa, mas nunca havia dado muita importância. Agora, a melodia de Tavo no vídeo era um gatilho para essa memória. Determinada a verificar a conexão, Beatriz retornou à casa de seus pais. Desta vez, ela não pediu permissão, mas agiu com a certeza de que precisava daquele caderno. No escritório do pai, ela localizou a gaveta trancada. Com uma chave reserva que sabia onde o pai guardava para emergências, ela abriu o compartimento e encontrou o caderno. Ao abri-lo, o cheiro de papel antigo se intensificou. As páginas estavam repletas de anotações musicais, partituras escritas à mão com uma caligrafia que ela reconhecia como a de seu pai. Com o vídeo de Tavo ainda tocando em seu celular, Beatriz começou a comparar as notas. Linha por linha, compasso por compasso, a melodia que Tavo cantava no bar era idêntica àquela escrita no caderno de seu pai. Não era apenas uma semelhança, era a mesma composição. A revelação foi avassaladora. O caderno de caligrafia não era apenas um objeto antigo. Era a prova silenciosa do amor e da memória de seu pai por Otávio. Era a forma como ele, secretamente, mantinha viva a lembrança do filho que havia perdido. As partituras eram um lamento, um acalanto, uma canção de ninar que nunca foi cantada para Otávio, mas que ele, por um twist do destino, havia encontrado e transformado em sua própria música. A descoberta de que Tavo, o músico do interior, era de fato Otávio, e que a melodia que ele tocava era a mesma que seu pai havia guardado por décadas, selou a conexão de forma inquestionável. O passado e o presente se uniam em uma harmonia inesperada, revelando a profundidade do segredo e a força dos laços familiares que o tempo e a distância não puderam apagar. Após a avassaladora descoberta da melodia no caderno do pai e a certeza de que Tavo era seu irmão Otávio, Beatriz sentiu uma clareza que há muito buscava. A raiva inicial pela mentira deu lugar a uma compreensão mais profunda da dor e do medo que seus pais haviam carregado por décadas. Ela sabia que precisava conversar com eles, não para acusar, mas para compartilhar a verdade que havia desvendado e iniciar um processo de cura. Beatriz se aproximou de seus pais com o caderno e as polaroides em mãos, a voz calma, mas firme.
Ela expôs cada detalhe de sua investigação, desde o sapatinho no sótão até a melodia no caderno. Desta vez, não houve silêncio evasivo. Seus pais, confrontados com a verdade completa e a compreensão de Beatriz, desabaram. As lágrimas que a mãe havia contido por anos finalmente vieram à tona, e o pai, com a voz embargada, confessou o peso do segredo. Foi um momento de catarse para todos. Beatriz, então, propôs o próximo passo, uma chamada de vídeo com Otávio. Seus pais, hesitantes a princípio, aceitaram impulsionados pela coragem da filha e pelo desejo de redenção. A chamada foi marcada para um fim de semana. Quando a imagem de Tavo apareceu na tela, a emoção foi palpável. Otávio, agora um homem adulto, músico, com uma vida própria, estava ali na frente deles. Seus pais, com a voz tremendo, pediram perdão, explicando as circunstâncias da época, a juventude, o medo, a decisão dolorosa. Otávio, por sua vez, ouviu com atenção. E, embora a surpresa fosse evidente em seu rosto, ele respondeu com uma maturidade e uma gentileza inesperadas. Ele não guardava rancor. Sua vida havia sido boa, e ele havia sido amado por sua família adotiva. O pedido de perdão foi mútuo, um reconhecimento das feridas e da complexidade das escolhas humanas. Não foi um reencontro sem dor, mas um passo fundamental para a cura de feridas antigas, um momento de conexão que transcendeu o tempo e a distância, estabelecendo uma nova base para a relação familiar. A família, embora ainda em processo, estava se reconectando à distância, reconstruindo pontes que o tempo havia derrubado. A chamada de vídeo havia sido um alívio, mas Beatriz sentia que precisava ir além. Ela precisava ver Otávio, seu irmão, pessoalmente. A decisão de viajar para o interior, para a pequena cidade onde Tavo se apresentava, foi tomada com uma mistura de expectativa e nervosismo. Ela queria vê-lo em seu ambiente, observá-lo sem a pressão de um confronto imediato. A viagem de Curitiba para o interior do estado foi um percurso de reflexão. As paisagens mudavam gradualmente, de urbanas para rurais, com campos verdes e pequenas vilas passando pela janela do carro. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção a uma parte desconhecida de sua própria história. A estrada parecia simbolizar a jornada que ela havia empreendido, repleta de descobertas e reviravoltas. A esperança de um encontro, mesmo que silencioso, preenchia seus pensamentos, misturando-se com a apreensão de como tudo se desenrolaria. Ao chegar à pequena cidade, Beatriz se dirigiu ao bar onde Tavo se apresentaria naquela noite. O local era simples, aconchegante, com mesas de madeira e uma atmosfera acolhedora. Ela escolheu uma mesa discreta, de onde podia observar o palco sem ser notada. Quando Tavo subiu ao palco, violão em mãos, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Era ele. O homem das polaroides, o músico do vídeo, o irmão cuja existência ela havia descoberto. Ele começou a tocar, e a melodia que havia encontrado no caderno de seu pai preencheu o ambiente. Beatriz assistiu, emocionada, sentindo um orgulho inesperado e uma profunda conexão. Ela observou seus gestos, sua expressão, a forma como interagia com o público. Era um momento de pura observação, de absorção da presença de seu irmão. Após o show, enquanto Tavo recolhia seus instrumentos e conversava com alguns fãs, Beatriz tomou uma decisão. Ela não se apresentaria diretamente naquela noite. O impacto de todas as descobertas ainda era muito recente, e ela queria dar a Otávio o espaço para processar tudo em seu próprio tempo, se e quando ele descobrisse. Com cuidado, ela se aproximou do palco, aguardando o momento em que Tavo estivesse distraído. Então, discretamente, ela colocou o sapatinho de couro branco com bordado azul, o objeto que havia iniciado toda a sua jornada, sobre o amplificador de violão. Era um sinal silencioso de reconhecimento,
um convite para um encontro futuro, sem forçar o ritmo da relação. O sapatinho, com seu cheiro de naftalina e sua história tão particular, era agora uma ponte entre o passado e o presente, um elo tangível de um amor que havia resistido ao tempo. Beatriz observou Tavo por um último instante, deu um último olhar para o sapatinho no palco e então se retirou do bar, deixando o mistério para ele desvendar. A viagem de volta foi diferente da ida. Beatriz carregava o peso de uma história completa, mas também a leveza de um segredo revelado. Ela refletiu sobre a jornada, sobre os achados incríveis que haviam sido as peças do quebra-cabeça. O sapatinho de bebê, o cheiro de naftalina, as polaroides amareladas de um bebê na rodoviária, o caderno de caligrafia do pai com a melodia de Otávio. Cada um desses objetos, aparentemente simples, havia sido um portal para uma descoberta misteriosa. A existência de um irmão, a verdade por trás do silêncio de seus pais e a complexidade das escolhas humanas. Sua família havia sido transformada. Não perfeita, pois as cicatrizes do passado permaneceriam, mas mais completa. A harmonia renovada não significava o apagamento da dor, mas a integração dela na narrativa familiar. Beatriz havia encontrado o nome para a falta que sentia, e ao fazê-lo, havia curado não apenas a si mesma, mas também seus pais, libertando-os do fardo do segredo. A história de Otávio, de seus pais e dela, era uma prova de que os laços de família podiam ser refeitos, mesmo após décadas de silêncio e distância. A vida, com suas reviravoltas, havia permitido que um sapatinho esquecido no sótão trouxesse à luz uma verdade que transformou a todos, mostrando que, às vezes, a maior descoberta é a de si mesmo e do lugar que se ocupa em uma história maior. Se esta história de reencontros e segredos revelados tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando e inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados incríveis e descobertas misteriosas.